Então, mais um texto dessa coletânea que é Sopa de Wuhan. Esse texto é do David Harvey, que se chama Política Anticapitalista em Tempos de Covid-19. Foi publicado primeiramente na simpermisso.info, com tradução de Lucas Anton, no dia 20 de março de 2020. O David Harvey nasceu na Inglaterra em 1935, é professor de Antropologia e Geografia no Graduate Center of City University of New York, diretor do Center for Place, Culture and Politics e autor de numerosos livros, os mais recentes dos quais os 17 Contradictions and the End of Capitalism, esse. Então, eu agora vou passar a fazer a tradução. Quando eu trato o texto dele, de novo, que se chama Política Anticapitalista em Tempos de Covid-19. Quando eu trato de interpretar, compreender e analisar o fluxo diário de notícias, tendo a colocar o que está passando no fundo de dois modelos, como pano de fundo de dois modelos de como funciona o capitalismo, que são distintos, mas se entrecruzam. No primeiro plano, chama atenção a cartografia das contradições internas da circulação e acumulação do capital, como fluxos de valor do dinheiro em busca de benefício através dos diferentes momentos, entre aspas, como os denomina Marx, da produção, realização, ou seja, consumo, distribuição e reinvenção. Se trata de um modelo da economia capitalista como uma espiral de infinita expansão e crescimento. Se torna bastante complicado à medida que se vai elaborando através, por exemplo, das lentes de rivalidades geopolíticas, desiguais desenvolvimentos geográficos, instituições financeiras, políticas de Estado e reconfigurações tecnológicas. E a maneira sempre alternante, mutável das divisões do trabalho e das relações sociais. Concebo esse modelo, no entanto, como algo encastrado no contexto, arraigado no contexto mais amplo da reprodução social, nos lares e comunidades, e uma relação metabólica em andamento e sempre em evolução com a natureza, incluída a segunda natureza da urbanização e o meio construído, e toda sorte de formações culturais científicas baseadas no conhecimento, religiosas e sociais contingentes que criam as populações humanas de maneira característica ao longo do espaço e do tempo. Esses momentos incorporam a expressão ativa de aspirações, necessidades e desejos, a ânsia de conhecimento e sentido e a busca em evolução de satisfação contra um fundo de mudança, disposições sempre em mutação, institucionais, contestações políticas, enfrentamentos ideológicos, perdas, mortes, derrotas, frustrações e alienações, tudo resultante de um mundo de uma marcada diversidade geográfica, cultural, social e política. Este segundo modelo constitui, como se dissermos, minha compreensão operativa do capitalismo global como formação social distinta, enquanto que a primeira se refere às condições dentro do motor econômico que move a essa formação social por certos caminhos de sua evolução histórica e geográfica. Aí tem uma subseção que se chama Em Espiral. Quando, em 26 de janeiro de 2020, li pela primeira vez sobre o coronavírus que estava ganhando terreno na China, pensei imediatamente nas repercussões que teria a dinâmica global da acumulação de capital. Sabia, pelos meus estudos do modelo econômico, que os bloqueios e alternâncias na continuidade do fluxo de capital teriam desvalorizações como resultado e que se estendiam e aprofundavam
a desvalorizações. Isso significaria um explodir de uma crise. Também era bem consciente que a China é a segunda maior economia do mundo e que havia resgatado de maneira eficaz o capitalismo global no período das sequelas em 2007 e 2008, de maneira que qualquer golpe à economia chinesa estava destinado a ter consequências graves por uma economia global que já se encontrava, em qualquer caso, em uma situação de risco. O modo existente de acumulação de capital já estava, me parecia, em dificuldades. Se estavam sucedendo movimentos de protesto em quase todas as partes, de Santiago a Beirute, muitos dos quais se centravam no feito de que o modelo econômico dominante não estava funcionando bem para a maioria da população. O modelo neoliberal descansa de maneira crescente em capital fictício e na emergente expansão da oferta de dinheiro e criação de dívida. Se está enfrentando já o problema de uma insuficiente demanda efetiva para realizar os valores que o capital é capaz de produzir. De modo que, como poderia o modelo econômico dominante, com sua decaída legitimidade, delicada saúde, absorver e sobreviver aos inevitáveis impactos do que poderia converter-se em uma pandemia? A resposta dependia custosamente de quanto pudera durar e prolongar-se a alteração, pois, como chamava atenção Marx, a desvalorização não se produz porque não se podem vender as mercadorias, mas sim porque não se pode vender o tempo a tempo, né? Ou seja, se podem vender as mercadorias, mas não no tempo, não rapidamente. Ou seja, há um acúmulo, né, de mercadorias. Durante muito tempo havia rechaçado já a ideia da natureza como algo exterior e separado da cultura, da economia e da vida diária. Adota uma visão mais dialética e relacional da relação metabólica com a natureza. O capital modifica as condições meioambientais de sua própria reprodução, mas o faz em um contexto de consequências involuntárias, como a mudança climática, e com o pano de fundo de forças evolutivas autônomas e independentes que andam perpetuamente reconfigurando as condições ambientais. Desde esse ponto de vista, não tem nada que seja um desastre verdadeiramente natural. Os vírus vão mudando a todo tempo, mas as circunstâncias nas quais uma mutação se converte em uma ameaça para a vida dependem de ações humanas. Há dois aspectos relevantes nisso. Em primeiro lugar, as condições ambientais aumentam, né, a probabilidade de vigorosas mutações. Se torna plausível esperar, por exemplo, que os sistemas de abastecimento de alimentos intensivos ou azarosos das zonas subtropicais úmidas pode contribuir para isso. Existem esses sistemas em muitos lugares, incluída a China, ao sul de, Yangtze, e no Sudeste Asiático. Em segundo lugar, variam enormemente as condições que favorecem a rápida transmissão mediante os corpos receptores. Pareceria que as populações humanas de elevada densidade são um branco receptor fácil. É bem sabido que as epidemias de sarampo, por exemplo, só florescem nos grandes centros de população urbana, mas se desfazem rapidamente em regiões escassamente povoadas.
O modo em que os seres humanos interatuam uns com os outros, se movem, se disciplinam ou esquecem de lavar-se as mãos afeta o modo como se transmitem as doenças. Em épocas recentes, a SARS, né, gripe aviar e a gripe porcina, suína, né, que a gente fala em português, e a gripe suína, parecem ter saído da China e do Sudeste Asiático. A China ha sofrido também enormemente por causa da peste suína, o que ha levado ao sacrifício de porcos em massa e o aumento dos preços da carne suína. Não digo tudo isso para acusar a China. Há muitos lugares mais nos quais são elevados os riscos ambientais de mutação e propagação. Pode ser que a gripe espanhola de 1918 tenha surgido do Kansas e pode ser que a África tenha incubado a AIDS. E desde logo se iniciou o vírus no Nilo Ocidental e o ebola, enquanto que a dengue parece ter florescido na América Latina. Mas as repercussões econômicas e demográficas da difusão do vírus dependem de fendas e vulnerabilidades no modelo econômico hegemônico. Não me surpreendeu excessivamente que o Covid-19 tenha sido descoberto inicialmente em Wuhan, ainda que não se sabe se originou exatamente ali. Era evidente, isso na época que ele escreveu, né? Hoje em dia a gente já sabe. Era evidente que os efeitos locais seriam substanciais e que, considerando que se tratava de um centro de produção de importância, teria repercussões econômicas globais, ainda que não se tivesse ideia da magnitude de quais efeitos globais. A grande pergunta era como se podia produzir o contágio e propagação e quanto duraria até que se encontrara uma vacina. A experiência prévia havia mostrado que um dos inconvenientes da globalização crescente estava na impossibilidade que resulta conter a rápida difusão internacional de novas doenças. Vivemos em um mundo enormemente conectado, no qual quase todo mundo viaja. As redes humanas de potencial difusão são imensas e estão abertas. O perigo econômico e demográfico seria que a alteração durasse 1 ano ou mais. Ainda se produziu uma queda imediata nos mercados das bolsas quando se souberam das primeiras notícias. Isso se viu seguido de 1 mês ou mais em que os mercados alcançaram novas alças. As notícias pareciam indicar que tudo seguia como o habitual, exceto na China. Parecia crer-se que íamos experimentar uma repetição do SARS, o qual terminou por ficar restrito com bastante rapidez, ser contido com bastante rapidez e por ter uma repercussão global bastante reduzida, ainda que tivesse uma elevada taxa de mortalidade e tenha criado um pânico desnecessário nos mercados financeiros. Quando apareceu o Covid-19, a reação dominante consistiu em apresentá-lo como uma reedição da gripe aviária, tornando-se supérfluo, portanto, o pânico. De fato, o fato que a epidemia tenha arrasado a China, que se mobilizou rapidamente e sem piedade para conter suas repercussões, levou ainda assim o resto do mundo a tratar erroneamente o problema como algo que acontecia por lá e, portanto, longe da vista e do pensamento, acompanhado de alguns inquietantes sinais
de xenofobia anti-chinesa. O ponto é que é claro que com o vírus pinchava a história, o ponto com que o vírus furava a história pelo demais triunfante é o crescimento da China se recebeu até com orgulho de certos círculos da administração de Trump. Entretanto, começaram a circular histórias de interrupções das cadeias de produção global que passavam por essa cidade, por Wuhan. Em certa medida, em boa medida, se ignoraram ou se trataram como problema de determinadas linhas de produto ou de empresas como a Apple. As desvalorizações foram locais e particulares e não sistêmicas. Se minimizaram também os sinais de queda da demanda do consumo, ainda que essas grandes empresas como McDonald's e Starbucks, que tinham grandes operações no mercado interior chinês, tenham tido que fechar suas portas durante um tempo. A devastação do Ano Novo Chinês como surto do vírus mascarou o impacto ao longo de janeiro. A autocomplacência dessa resposta esteve grandemente fora de lugar. As notícias iniciais da propagação internacional do vírus foram ocasionais e episódicas, com um surto grave na Coreia do Sul e uns quantos focos mais, como o Irã. Foi o surto italiano que desatou a primeira reação violenta. A crise no mercado das bolsas, no mercado financeiro, que começou a meados de fevereiro, foi oscilando de certo modo, mas para meados de março havia levado a uma desvalorização bruta de quase 30% dos mercados de bolsas de todo o mundo. O recrudescimento exponencial dos contágios provocou uma panoplia de respostas geralmente incoerentes e com frequência cheias de pânico. O presidente Trump levou a cabo uma representação com a tentativa de deter o mar frente a uma maré potencial no aumento de doenças e mortes. Algumas das respostas foram verdadeiramente estranhas. Fazer que a Reserva Federal, o Banco Central americano, rebaixasse os tipos de juros à vista de um vírus parecia estranho, ainda que se reconhecesse que a medida estava destinada a aliviar as repercussões nos mercados, mais que a deter o avanço do vírus. Em quase todas as partes, as autoridades públicas e os sistemas de atenção sanitária se surpreenderam com pouco pessoal. 40 anos de neoliberalismo ao longo da América do Norte, do Sul, da Europa, tinham deixado a opinião pública totalmente a céu aberto e mal preparada para enfrentar-se a uma crise sanitária desse gênero. Ainda que os anteriores surtos de SARS e Ebola tenham proporcionado bastante advertências, além de lições convincentes a respeito do que havia que fazer, do que se deveria fazer. Em muitas partes, suposto mundo civilizado, os governos locais e regionais, em muitas partes do suposto mundo civilizado,
Os governos locais e regionais, que invariavelmente formam a primeira linha de defesa da saúde pública e as emergências sanitárias desse gênero, se haviam visto privadas de financiamento graças a uma política de austeridade destinada a financiar cortes de impostos e subsídios às grandes empresas e aos ricos. As grandes indústrias farmacêuticas corporativistas têm pouco ou nenhum interesse em investigações sem perspectiva de lucro em doenças infecciosas, como o caso de todos os coronavírus que têm sido bem conhecidos desde os anos 60. Né? Ou seja, esse vírus não é desconhecido. Acontece que a indústria farmacêutica não tem interesse em investir na pesquisa de medicação para conter doenças infecciosas. As grandes indústrias farmacêuticas raramente investem em prevenção, têm pouco interesse em investir a fim de estar preparadas para uma crise de saúde pública. No entanto, elas gostam de projetar curas, né? Ou seja, são mais para curar do que para prevenção, evidentemente, porque elas vendem medicamentos. Quanto mais doentes tiver, mais dinheiro elas ganham, as indústrias farmacêuticas, a indústria farmacêutica. A prevenção não contribui para o valor dos acionistas das indústrias farmacêuticas. O modelo de negócio aplicado à provisão da saúde pública eliminava o superávit que se ocupava das capacidades que fariam falta em uma emergência. A prevenção nem sequer era uma área de trabalho o bastante tentadora para justificar formas de associação público-privado. O presidente Trump havia cortado o financiamento do Centro de Controle de Doenças e dissolvido o grupo de trabalho sobre pandemias do Conselho de Segurança Nacional com o mesmo ânimo, enquanto recortava o financiamento de toda pesquisa, inclusive da mudança climática. Se ao menos se pudesse, se quiser poner-me antropomórfico e metafórico, se eu quiser colocar-me aqui, né, numa perspectiva antropomórfica e metafórica nisso, eu concluiria que o Covid-19 constitui uma vingança da natureza por mais de 40 anos de grosseiro e abusivo maltrato a mãos de um violento e desregulado extrativismo neoliberal. Por acaso seja sintomático que os países menos neoliberais, China e Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, tenham passado pela epidemia até agora em melhor situação que Itália, ainda que Irã desminta esse argumento como princípio universal. Apesar de ter havido muitas provas de que a China tenha gerido o SARS bastante mal, nessa ocasião o presidente Xi se moveu com rapidez para ordenar transparência tanto em informação como na realização de testes, tal como fez a Coreia do Sul. Contudo, se perdeu na China algum tempo valioso. Só uns quantos dias podem marcar a diferença. O que resultou, entretanto, notável na China foi o confinamento da epidemia à província de Hubei, em cujo centro se encontra Wuhan. A epidemia não se deslocou a Beijing ao oeste, nem sequer ao sul. As medidas tomadas para confinar geograficamente o vírus foram draconianas,
seriam quase impossíveis de reproduzir em qualquer outro lugar por razões políticas, econômicas e culturais. As informações procedentes da China sugerem que os tratamentos e as medidas foram tudo menos delicadas, né? Claro que a China foi muito autoritária. Por isso, a China e Singapura despregaram seu poder de vigilância pessoal a níveis que eram invasivos e autoritários, mas parecem ter sido extremamente eficazes no total, ainda que as medidas para contratestar-se tenham sido postas em prática uns poucos dias antes. Os modelos sugerem que se podia haver evitado muitas mortes. Se trata de uma informação importante. Em qualquer processo de crescimento exponencial, existe um ponto de inflexão mais à frente do qual a massa em ascenso, em crescente queda, totalmente fora de controle. Nota-se aqui, uma vez mais, a significação da massa em relação ao ritmo. De fato, o fato de que Trump tenha perdido tempo durante tantas semanas pode, todavia, demonstrar-se custoso em vidas humanas. Os efeitos econômicos se disparam agora sem controle, tanto dentro da China como além dela. As alterações que operam nas cadeias de valor das empresas e em certos setores resultaram mais sistêmicas e substantivas do que se pensou a princípio. O efeito a longo prazo pode consistir em abreviar ou diversificar as cadeias de suministro. Cadeias de suministro, não sei o que é suministro. Enquanto nos movemos em direção a formas de produção menos intensivas de trabalho, com enormes implicações para o emprego e uma maior dependência dos sistemas de produção com inteligência artificial. A alteração das cadeias de produção estranha prescindir ou despedir trabalhadores, o que faz decrescer a demanda final, enquanto a demanda de matérias-primas faz diminuir o consumo produtivo. Esses impactos pelo lado da demanda produziram, no mínimo, uma suave recessão. Mas as maiores vulnerabilidades estavam na outra parte. Os modos de consumismo que exploraram depois de 2007, 2008, né, depois da crise de 2007, 2008, foram estreados com consequências demolidoras. Esses modos se baseavam em reduzir o tempo de faturação do consumo até se aproximar o mais possível a zero. O dilúvio de investimentos nessas formas de consumismo guarda absoluta relação com a absorção máxima de volumes exponencialmente crescentes de capital em forma de consumismo que tiveram o tempo mais breve possível de faturação. O turismo internacional foi emblemático. As visitas internacionais cresceram de 800 a 1.400 milhões entre 2010 e 2018. Essa forma de consumismo instantâneo requeria massivos investimentos de infraestruturas em aeroportos e linhas aéreas, hotéis e restaurantes, parques temáticos e atos culturais, etc. Esse lugar de acumulação capitalista está hoje encalhado. As linhas aéreas estão
perto da falência. Os hotéis estão vazios e é iminente o desemprego massivo dos setores de alojamento. Não é boa ideia comer fora e se fecharam em muitos lugares, restaurantes e bares. Isso ele está falando em 20 de março, né? E também se fecharam muitos... até a comida para levar para casa, né, o delivery, como a gente diz aqui no Brasil, parece estar em risco. O vasto exército de trabalhadores da economia de pequenos encargos, Big Economy, ou de outras formas de trabalho precário, estão colocando na rua sem meios visíveis de sustento, estão sendo demitidos, né? Se cancelam atos tais como festivais culturais, campeonatos de futebol e basquete, concertos, congressos de negócios e profissionais e até reuniões políticas com fins eleitorais. Foram fechadas formas de consumismo, foram terminadas formas de consumismo de atividades. As entradas dos governos locais têm sido pelo buraco e estão fechando universidades e colégios. Boa parte do modelo inovador do consumismo capitalista resulta inservível nas atuais condições. Ficou melado, né, o impulso em direção ao que André Gorz descreve como consumismo compensatório, o que se supõe que os trabalhadores alienados recobram sua força, seu ânimo, graças a um pacote de férias numa praia tropical. Mas as economias capitalistas estão movidas pelo consumismo em uns 70% ou inclusive 80%. A confiança e o sentir dos consumidores se converteu nos últimos 40 anos na chave para a mobilização da demanda efetiva e o capital é visto cada vez mais impulsionado pela demanda e as necessidades do consumidor. Essa fonte de energia econômica não se tinha visto submetida a desenfreadas flutuações, com umas poucas exceções, como a erupção do vulcão islandês, que bloqueou os voos transatlânticos durante um par de semanas. Mas o Covid-19 não está respaldando uma desenfreada flutuação, mas um todo-poderoso derrumbe, seria uma queda total do coração da forma do consumismo que domina nos países, que é dominante nos países mais opulentos. A forma em espiral da infinita acumulação de capital se está desmoronando dentro de uma parte do mundo em relação a qualquer outra. A única coisa que pode salvá-lo é o consumismo massivo, financiado e induzido pelos governos. Isso exigirá a socialização do conjunto da economia dos Estados Unidos, por exemplo, mas sem chamá-lo socialismo. Linhas de frente, outra seção do texto. Há um mito conveniente segundo o qual as doenças contagiosas não reconhecem classes nem outras barreiras ou limites sociais. Como muitos desses ditos, há uma certa verdade nisso. Nas epidemias da cólera do século XIX, que transcenderam as barreiras de classe, foi o bastante dramático como para gerar o nascimento de um movimento de saúde e higiene públicas que se profissionalizou e que há perdurado até hoje. Que esse movimento estivera destinado a proteger a todo o mundo ou só as classes altas, nem sempre esteve claro. Mas hoje os efeitos de repercussões diferenciais, sociais e de classe contam outra história.
As repercussões econômicas e sociais se filtram através das discriminações de costume que em todas partes ficam em evidência. Para começar, a força do trabalho que se espera se ocupe de cuidar a uma crescente taxa de enfermidade de doentes que resulta de modo característico enormemente definida em termos de gênero, raça e etnia na maioria do mundo. O reflexo da força laboral de classe que se encontra, por exemplo, em aeroportos e outros setores logísticos. Essa nova classe trabalhadora está na primeira fila e chega à pior parte, tanto por ser a força de trabalho que suporta maior, que se enfrenta com maior risco do vírus no seu trabalho, ou por ser despedida sem nenhum recurso. É facilmente demitida, né, porque tem relações de trabalho precárias, né, devido ao desprendimento econômico imposto pelo vírus. Está, por exemplo, a questão de quem pode trabalhar em casa e quem não. Com isso, se agudiza a divisão, o mesmo que a questão de quem pode permitir-se ficar em quarentena, isolar-se ou ficar em quarentena, com ou sem salário em caso de contato e contágio, né? Não são todas as pessoas que podem ficar em casa. Exatamente do mesmo modo em que aprendi a denominar os terremotos da Nicarágua em 1973, da Cidade do México em 1995, como tremores de classe. O avanço do Covid-19 exibe todas as características de uma pandemia de classe, gênero e raça. Se bem que os esforços de mitigação, apesar de que os esforços de mitigação se encontrem com a retórica, sejam encobertos pela retórica de que estamos todos juntos nisso, na prática, sobretudo para os governos nacionais, sugere motivações mais sinistras. A classe trabalhadora contemporânea nos Estados Unidos, que compreende de modo predominante os afro-americanos, hispânicos e mulheres com salário, se enfrenta ao desagradável dilema de contaminar-se em nome dos cidadãos e manter os pontos chaves de abastecimento, como lojas de comestíveis abertos e o desemprego sem prestações, como uma adequada atenção sanitária. O pessoal assalariado, como eu mesmo, trabalha desde casa, como eu também, e recebe seu salário igualmente como antes, enquanto os altos executivos voam por aí em aviões e helicópteros privados. A força de trabalho foi socializada em quase qualquer parte do mundo desde muito para que se comporte como bons sujeitos neoliberais, o que significa culpar-se a si mesmos ou a Deus se algo vai mal, né? Como o caso desse filme novo esqueci o nome, mas não atrever-se nunca a sugerir que o capitalismo possa ser o problema. O filme se chama Você Não Estava Aqui, né? Mas até os bons sujeitos neoliberais podem ver que há algo errado na forma com que se respondeu a essa pandemia. A grande pergunta é: quanto durará isso? Podia durar mais de um ano, e quanto mais dure, maior será a desvalorização, incluída da força de trabalho. Os níveis de desemprego se elevarão, quase com certeza, a níveis comparáveis aos dos anos 30, né, com a crise de 1929.
na ausência de intervenções massivas do Estado que terão que ir contra a tendência liberal. Então, é muito interessante, né? Quer dizer, o mundo capitalista, para proteger o capitalismo, vai ter que se socializar, porque senão vai tudo se ferrar. São múltiplas as ramificações imediatas da economia, assim como a diária vida social, como a vida social cotidiana, mas não todas são mais. Na medida em que o consumismo contemporâneo se estava tornando excessivo, estava chegando ao que se descrevia Marx como um superconsumo, ou um consumo enlouquecido, que significa, à sua vez, o monstruoso, estrambólico, a ruína. Isso são palavras do Marx, né, de todo o sistema. O temerário desse superconsumo, desse sobreconsumo, ha desempenhado um papel de primeira importância na degradação ambiental. O cancelamento de voos de linhas aéreas e as radicais restrições ao transporte, ao movimento e à mobilização tiveram consequências positivas na relação das emissões de gases e de invernadeiro, de gases de invernadeiro, acho que é calefação, né? Imagino. A qualidade do ar melhorou muito na cidade, né, em Wuhan, da mesma forma que se fez muitas cidades, da mesma forma que aconteceu em muitas cidades norte-americanas. Os lugares de ecoturismo terão tempo de se recuperar de tantas pisadas. Os cisnes voltaram aos canais de Veneza e na medida em que se freie esse gosto pelos excessos consumistas temerários e insensatos, poderia haver alguns benefícios a longo prazo. Quer dizer, se a gente se desfaz desses excessos consumistas temerários e insensatos, talvez a gente possa ter alguns benefícios a longo prazo. Ter menos mortes no Monte Everest podia ser uma boa coisa, por exemplo. E ainda ninguém está dizendo em voz alta o risco demográfico do vírus pode acabar afetando as pirâmides da idade com efeito, as pirâmides demográficas com efeitos a longo prazo sobre as cargas da Seguridade Social, sobre o peso da Seguridade Social, Previdência Social e o futuro do setor dos cidadãos. Se ralentizará, quer dizer, se retardará a vida cotidiana, ficará mais lenta, e isso será para alguns uma bendição. As regras de distanciamento social sugeridas poderiam levar, se a emergência contínua do tempo suficiente, a mudanças culturais. A única forma de consumismo que quase com toda segurança se beneficiará será o que eu chamo de economia de Netflix, que dá serviço de todos os modos aos espectadores de atracon, né, não sei o que é atracon. Atracon acho que é uma coisa abrupta, espectadores de atracon, não sei, desculpa. Na frente econômica, as respostas foram vistas condicionadas pela forma de êxito da queda do crack, né, de 2007 e 2008. Isso estranhava uma política, nisso entranhava uma política monetária de extraordinária desenvoltura, em paralelo com o resgate dos bancos, né, que foi a decisão que a maior parte dos estados nacionais
fez, né, foi resgatar os bancos com o dinheiro público, os bancos privados, complementada com um aumento espetacular no consumo produtivo por uma expansão massiva de investimento infraestrutural na China. Esse último não se pode repetir na escala requerida. O pacote de resgate estabelecido em 2008 se centrou nos bancos, mas também implicou a nacionalização da General Motors. Talvez seja significativo que, frente ao descontentamento dos trabalhadores e uma demanda de mercado que se afunda, as 3 grandes companhias automobilísticas de Detroit estão fechando, ao menos temporariamente. Se a China não pode repetir o papel que desempenhou em 2007 e 2008, então o peso de sair da atual crise econômica se desloca agora para os Estados Unidos. E aqui se encontra a última ironia. As únicas medidas políticas que vão funcionar, tanto econômica como politicamente, são bastante mais socialistas que qualquer coisa que pudera propor Bernie Sanders, e esses programas de resgate terão que iniciar-se sob a égide de Donald Trump, presumivelmente debaixo da máscara do hacer grande de nuevo a Nova América, fazer grande de novo a América do Norte, né? O slogan dos Estados Unidos, né? Todos esses republicanos que se opuseram tão visceralmente ao resgate de 2008, a ajuda de 2008, né, terão que engolir suas palavras e desafiar a Donald Trump. Este último, se é sábio, se for sábio, a gente sabe que ele não é muito, cancelará as eleições sobre a base de uma emergência e declarará, em princípio, o princípio de uma presidência imperial para salvar o capital e o mundo da revolta e da revolução. Acabamos aqui.